O tempo abençoado para o culto do Dia da Ascensão chegou. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Um Instrumento do Poder de Deus, a Oração. Hoje é a festa do Dia da Ascensão, que comemora a ascensão de Jesus Cristo do Monte das Oliveiras, há 2000 anos. 2000 anos atrás, quando Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras, ele deixou sua instrução final aos seus discípulos, dizendo: Sereis minhas testemunhas em Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos queriam ser revestidos com o poder de Deus, sabendo que a missão não poderia ser cumprida apenas pela força humana. A maneira e o método mais importante para ser revestido com o poder de Deus era a oração. Assim, todos se reuniram no cenáculo de Marcos, orando fervorosamente a Deus por 10 dias. Depois, eles resolveram pregar o Evangelho em Samaria, e até aos confins da terra. Esse evento, que aconteceu há 2000 anos, pode ser confirmado através da história da era apostólica. Então, a oração pode ser vista como um instrumento, através do qual invocamos o poder de Deus. Sabendo melhor do que ninguém que a obra do Evangelho de Deus não pode ser realizada por nenhum esforço humano sem oração, todos eles se dedicaram à oração. Sem a ajuda de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus, esse Evangelho nunca poderia ser pregado em Samaria, e até aos confins da terra. Os discípulos sabiam disso melhor do que ninguém. É o mesmo conosco nesta época. Nós sabemos melhor do que ninguém que para esse Evangelho ser pregado, em Samaria e até aos confins da terra, deve haver o poder de Deus e a sua obra. Por isso, desde o dia da Ascensão até o dia de Pentecostes, eles oraram fervorosamente por 10 dias. Suas orações eram para que eles fossem revestidos com o poder de Deus. Através do dia da Ascensão que estamos celebrando hoje, Deus abriu o caminho para orarmos graciosamente. Através de seus profundos ensinamentos, Deus nos mostrou plenamente que não há vitória sem a obra da oração. Vamos nos voltar para o livro dos Atos, capítulo 1, juntos. Atos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos, ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Essa é a cena em que ele ascendeu ao céu. Versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto, como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que eles faziam constantemente? Desde o dia em que Jesus Cristo ascendeu ao céu, todos se dedicaram intensamente à oração. Foi porque o próprio Jesus os ensinou que o Espírito Santo, que Deus havia prometido lhes conceder, logo desceria sobre eles.
Assim, confiando em suas palavras, todos oravam constantemente. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos ora. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Como resultado de orarem ansiosamente, até o dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, marcando o início da obra do Evangelho, na era apostólica com o sermão de Pedro. Antes disso, o tamanho da congregação da igreja primitiva, que acreditava corretamente em Jesus Cristo, e realmente o seguia, era de apenas cerca de 120 pessoas, que se reuniam no cenáculo de Marcos. Porém, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e voltaram aos braços de Deus, marcando o início da explosiva abertura da porta do Evangelho. Portanto, vamos tomar um tempo para confirmar através da Bíblia que a oração é sempre uma ferramenta e um instrumento pelo qual podemos invocar o poder de Deus. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 9. Vamos ver a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A cena no Evangelho de Marcos, capítulo 9, é muito familiar para todos nós. O pai do menino endemoniado veio e implorou fervorosamente para que o demônio fosse expulso de seu filho. Embora os discípulos tentassem expulsá-lo, eles não conseguiram fazê-lo. No final, o pai do menino foi até Jesus, e Jesus expulsou o demônio, como está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Mais tarde, os discípulos pensaram: por que não podemos expulsá-lo, embora tenhamos recebido o poder para fazer isso? Quando eles perguntaram a Jesus em particular, ele respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Jesus não quis dizer a eles para orarem fervorosamente? Ele despertou seus discípulos para a verdade, de que tais milagres só podem ocorrer através do poder da oração. Além disso, vamos pensar sobre a época de Elias. No Monte Carmelo, ele confrontou os 850 falsos profetas, que adoravam Baal e Aserá, e que comiam da mesa de Jezabel. Naquele momento, ele primeiro ergueu o altar e ofereceu orações a Deus, antes de garantir a vitória. Ele orou a Deus, dizendo: por favor, permita que todas essas pessoas compreendam que o Senhor é o verdadeiro Deus. Quando Elias confrontou os 850 falsos profetas no Monte Carmelo, foi através do poder da oração que Deus concedeu a ele a gloriosa bênção da vitória, permitindo-lhe derrotar surpreendentemente os 850 falsos profetas de Baal e Aserá, que comiam da mesa de Jezabel, mostrando uma incrível demonstração do poder de Deus. Em todas as épocas, Deus nos forneceu uma ferramenta espiritual muito importante chamada oração, através da qual seu poder pode ser manifestado. A partir de hoje até o dia de Pentecostes, seguindo as obras da igreja primitiva, ofereceremos orações a Deus por 10 dias, de madrugada e à noite, de acordo com os regulamentos da festa. Devemos orar fervorosamente a Deus, para que Sião possa ser estabelecida por todo o mundo. Eu peço a vocês que orem diligentemente, para que o Evangelho de Deus possa ser pregado em todos os países do mundo. Além disso, por favor, orem para que nossa Sião seja estabelecida em vários lugares por todo o mundo, e também orem por sua fé pessoal. Quando vocês oram diligentemente pela igreja,
e também pela sua região e grupo, o poder da sua oração nunca se extingue. Vamos orar diligentemente de madrugada e à noite, crendo firmemente que nossas orações se tornarão incenso e serão levadas ao trono de Deus. Já que Jesus disse claramente, esta casta não pode sair senão por meio de oração, eu creio que todos os filhos de Sião devem ter fé na oração. Vamos ver o que Jesus nos instruiu sobre a oração e que tipo de resultados a oração tem o poder de trazer. Vamos encontrar a resposta em Mateus capítulo 7. Vamos ver o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7. No capítulo 7, versículo 7, Jesus disse: Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. O que Jesus nos disse para fazer no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7? Jesus disse: peça, busque e bata. O que essas três instruções implicam que devemos fazer? Isso não significa que devemos orar? Devemos pedir através da oração, buscar através da oração, e bater na porta espiritual através da oração. Que resultado ele disse que viria ao fazer isso? Versículo 8. Pois todo o que pede. O que acontece com todos que pedem? Recebe. O que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele disse que definitivamente aconteceria, e acrescentou uma breve explicação. Vejamos o versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Quando pedimos pela glória de Deus, pelo reino de Deus e pelo Evangelho, Ele não nos dá coisas boas? Dessa forma, Jesus deu a resposta. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ao dizer isso, ele claramente nos lembrou da importância da oração, e explicou mais uma vez no capítulo 7 de Mateus, junto com o capítulo 9 de Marcos. Vamos para o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Por que os santos da igreja primitiva oraram tão fervorosamente, no cenáculo de Marcos por 10 dias? O que eles buscavam ganhar? No final, ao pedir, buscar e bater, eles puderam ver a incrível graça de Deus em ação, permitindo que 3.000 almas se arrependessem em um dia. Vamos nos lembrar desse milagre que aconteceu há 2.000 anos. Vejamos o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, versículo 22. Capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos e irmãs, vocês podem acreditar que isso acontecerá? É difícil de acreditar se vocês ainda pensam, como se o que está acontecendo neste mundo fosse tudo o que existe. Não há um vídeo que nos mostrou que o que é inacreditável no mundo tridimensional pode ser fácil, e claramente realizado no mundo da quarta ou da quinta dimensão. Embora seja algo que Deus possa fazer facilmente, nenhum dos interruptores está funcionando agora. Por que não cremos? Vejamos o versículo 24.
Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede. No que devemos crer? Que recebestes, e será assim convosco. Deus já nos prometeu isso. Irmãos e irmãs, por favor, perguntem e busquem todas as coisas que são justas, santas e verdadeiras em Deus. Então, Deus prometeu certamente cumprir tudo conforme foi pedido. Algumas orações serão respondidas rapidamente, e pode haver algumas orações que serão respondidas depois de 1 ano ou talvez 10 anos. De acordo com o conteúdo da nossa oração, Deus certamente cumprirá tudo o que oramos no momento, e hora mais apropriados para o nosso benefício. E é nessa promessa que devemos confiar quando orarmos. Não importa o quanto eu ore, parece que Deus não ouve minhas orações. Pensar dessa forma nos faz acusar Deus de ser mentiroso. O que está escrito aqui? Tudo o que pedires em oração, creia que já recebeste, e assim será. É uma oração oferecida diante de Deus. Deus deu tal garantia segura em relação à oração. Pedi, e ser-vos-á dado. Buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Isso é o que Deus prometeu e garantiu. É por isso que os discípulos precisavam de oração, para que eles pudessem estar em posição de cumprir completamente a grande missão de Deus: sereis minhas testemunhas em Samaria, e até aos confins da terra. Através de orações sinceras, eles pediram: por favor, nos capacite para fazer essas coisas. Por favor, nos dê sabedoria e fé. Por favor, conceda-nos o poder de Deus. Por favor, nos ajude a sermos profetas e obreiros de Deus que podem vencer o diabo e não cair em tentações malignas. Por 10 dias, eles passaram o seu tempo em fervorosa oração, no cenáculo de Marcos. Então, quando o dia de Pentecostes chegou, tal poder foi recebido, e a partir daquele momento, grandes atos espirituais e de graça começaram a acontecer. A partir de então, a graça e o favor de Deus, como uma cachoeira, vieram sobre eles e tocaram o coração de muitas pessoas. Portanto, não ore de forma desinteressada, mas creia que Deus certamente cumprirá todas as orações que forem elevadas a Ele. Devemos saber que é para nossa própria bênção, que algumas orações são atendidas rapidamente, enquanto outras são cumpridas um pouco mais tarde. Devemos crer firmemente que se nossas orações são apropriadas aos olhos de Deus, Ele certamente as ouvirá e responderá. Sobre esse assunto, Jesus nos deu o exemplo de oração, junto com muitos outros exemplos de fé. Vamos confirmar isso indo para o Evangelho de Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão, e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia. Dessa forma, a rotina diária de Jesus começava desde a madrugada. Enquanto vocês vivem neste mundo, como vocês se sentem quando às vezes lhes falta energia? Vocês não sentem que o dia está um pouco difícil e desafiador, e vocês não têm motivação para trabalhar em algo? Irmãos e irmãs, a oração pode ser vista como a força de Deus, que traz energia espiritual.
Portanto, vamos orar sinceramente todos os dias, e acumular as bênçãos celestiais que desejamos receber. Após o Evangelho ser pregado em Samaria, e até aos confins da terra, certamente chegarão os dias, em que nos encontraremos transformados conforme as orações que acumulamos, percebendo que nos tornamos completos, como Deus deseja e almeja. Já que Deus disse, quando orarem, creiam que receberam. Vamos oferecer orações graciosas, orações que beneficiem os outros, orações pela justiça, pelo reino de Deus e pelo Evangelho. Por favor, orem sinceramente pela sua fé, pela igreja e pelos membros da sua região e grupo. As orações de hoje são entregues ao céu e acumuladas, e as orações de amanhã também são entregues e acumuladas. Então, um dia, todas essas orações explodirão de repente, e poderá haver 3.000 frutos todos os dias. Vendo que Deus abriu o coração de 3.000 pessoas em um dia, acho que Pedro deve ter orado muito. Vocês devem crer que isso certamente acontecerá. Podemos ver que Jesus deu o exemplo de oração, absorvendo força e energia espiritual desde madrugada e, depois, continuando com a obra do Evangelho do dia. Para nós também, toda a força espiritual nos é dada através da oração. Por favor, lembrem-se disso, e ofereçam orações fervorosas durante a semana de oração, desde o dia da Ascensão até o dia de Pentecostes. Tal obra poderosa pode ser realizada através da oração. Quanto Deus nos ama! Ele nos ama até o ponto de morrer. Deus, que nos valoriza e nos ama mais do que a si mesmo, nos orienta a manter essa atitude, quando se trata de oração. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós, e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai. E como devemos orar? Sem cessar. A oração é a energia que dá força às nossas almas. Precisamos sempre receber essa energia. O que acontece conosco quando ficamos sem energia? Nosso corpo físico fica cansado, fatigado e letárgico. É o mesmo com o nosso estado espiritual. Considere a oração como a energia que nos conecta a Deus. É por isso que Deus não deseja que essa energia seja cortada nem por um momento. É por isso que Ele nos diz para orarmos sem cessar. Seja fazendo pequenas tarefas, grandes projetos, assuntos importantes, ou atividades menos significativas, vamos viver cada dia em oração, sem distinção. Quando fizermos isso, Deus certamente nos permitirá até 30.000, ou 300.000 frutos em um dia nesta época, assim como Pedro colheu 3.000 frutos da graça em um dia, há 2.000 anos. Ele não nos permitiria essa obra incrível? Ele fará com que nossas orações explodam em algum momento. Portanto, orem diligentemente, e continuem acumulando-as. Devemos orar diligentemente, crendo que recebemos tudo pelo que oramos. Deus não nos pede para orar sem cessar, para tornar as coisas difíceis para nós. Deus nos desperta para orar diligente, e continuamente porque Ele quer que sempre sintamos a energia espiritual que é dada através da oração.
É tudo porque Ele se importa conosco e nos ama. Quando os antepassados da fé e os santos da igreja primitiva oravam, não aconteciam sempre coisas incríveis? Pensem sobre a história do Monte Carmelo. Além disso, antes de ir para o Gólgota, Jesus orou fervorosamente na noite da Páscoa. Ao fazer isso, ele não realizou a grande obra de redimir a humanidade dos seus pecados? Eu sinceramente peço a vocês que nunca se esqueçam de que o poder da oração sempre precede qualquer grande evento que aconteça. Deus não evita a responsabilidade ou deixa de responder nossas orações depois de dizer apenas creia incondicionalmente. Ele fez uma promessa clara para toda a humanidade. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Deus disse que rejeitaria as orações, que são erroneamente direcionadas à nossa ganância, ou destinadas a satisfazer nossos próprios prazeres. Por isso, eu peço que esta semana de oração seja realmente dedicada a orar, de acordo com a vontade de Deus. O instrumento do poder de Deus é a oração. A oração também é a energia da nossa alma. Se a oração é interrompida, a alma não é diferente de um corpo sem energia. Ela não pode exercer nenhum poder. Já que há uma grande necessidade de oração, vamos orar fervorosamente com todo o nosso coração, durante a semana de oração por 10 dias, para que os corações de todas as pessoas na Coreia, em todo o mundo, em Samaria, e até aos confins da terra sejam comovidos, e todas as pessoas voltem para Sião, se arrependam, recebam o perdão dos pecados, e retornem ao reino dos céus. Esperando que esse grande e glorioso milagre aconteça, através de nossas orações fervorosas, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.